e vamos para mais um episódio do podcast. Alegria ter vocês aqui conosco. Hoje estamos conversando com eles, Felipe e João. Queria, Felipe, dizer para você que é uma alegria imensa, como a gente comentava aqui no início, né, da alegria da gente ter vocês, de compartilhar das ideias, do pensamento, trocar essa ideia massa. Queria entrar um tema que é sobre família, né? Acho que todos nós estamos incluídos dentro de uma família, seja antes, agora, né? Ou talvez futuramente. Qual é a relação de vocês assim com a família? Tu, Felipe? Qual é a sua relação que você tem com seus pais, seus irmãos? A minha ideia de família, ela era muito básica, só que nunca foi normal, assim, nunca foi a família tradicional e tal. No sentido do que foi vivido, né? Minha mãe e meu pai viviam juntos, só que meu pai tinha outra casa, tinha outra pessoa, eu tinha outros irmãos, ele também. Então, assim, eu sempre convivi com esse tipo de família. E na minha cabeça nunca concebeu aquela ideia de família só sendo pai e mãe. É sempre tão junto lá em casa que meus primos e meus tios são família de casa, sabe? Eu vim entender essa história de família pai e mãe muito tempo depois. Porque era tudo tão junto, tanto família por parte de pai quanto por parte de mãe. Aí, quando eu tinha 14 anos, mãe e papai se separaram fisicamente. E eu fiquei com mãe, só que sempre tendo contato com papai. E a partir daí, é mãe e papai que eu chamo, não sei porquê. E aí, a partir daí, eu tive contato com meus 3 irmãos mais velhos, que somos unidos até hoje. Então, eu não sei se eu vejo família só pai e mãe, sabe? Eu vejo família muito maior do que isso. E isso, pra mim, é muito bom. Eu acho que é verdade. Acho que a família ela vai muito mais além do que pai, do que mãe, do que até parente de sangue. Né? Porque, isso exemplo, Tanto é que tem muita gente que precisa escolher a família, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que são meus amigos, que eu considero mais minha família do que pessoas que é propriamente família de sangue. Porque, tipo, amigos meus que já fez coisas por mim, que é mais meu companheiro ali no momento talvez difícil, até momento de alegria, do que mesmo a própria família de sangue. Então, assim, como você falou, acho que é interessante. Família vai muito além do que o próprio sangue, do que pai e mãe. E outra situação da minha família também é que meu tio, avô, que criou manhã, que é cunhado dele. Então, assim, a família do meu tio avô, Joaquim, toda ela me adotou. E aí os meus tios também são tios dele, meus primos. Eu tenho uma prima que a gente foi criado junto, que é dessa família. Outra situação, eu tenho outra prima que não é bem prima de sangue, mas é minha irmã de sangue. Tá entendendo? Sim, tudo muito junto. Veio todo mundo agregando e isso pra mim, pelo menos, é maravilhoso. Por isso que eu não concebo família só pai e mãe. Família é muito maior do que isso. Muito, muito bonito. Pra tu, João, como que é a tua relação com a tua família? Com teus irmãos? É massa. Tem a família que a gente escolhe, tem a família que a gente nasce, e acho que a gente precisa escolher a família que a gente nasce também, em algum ponto. Assim, de construir alguma coisa também com a família que você faz parte. Porque você tá acostumado com a sua família. Mas acho que de certo ponto você também adota a família que você tem em algum ponto. Principalmente quando você cresce. Sim, entendi. Que é quando você precisa ter uma relação assim diferente. Você vai construir uma relação com outra família. Às vezes, na verdade, eu acho que... Não sei se é isso que tu tá dizendo, mas às vezes a gente chega num ponto da vida em que os nossos ideais, os nossos pensamentos não são idênticos ao que a nossa família nos ensinou. E a gente precisa, nesse momento, adotar ou não aquela parte da família. É isso? Ou eu tô muito errado? Não, nós estamos fazendo entender. Acho que eu tô com a pressão, ó. Sai, menino, essa pressão. E tô olhando assim, fico coisado. Traz uma pitu aí, por favor. Não, é que tipo assim, eu acho que tem uma hora, porque você se acostuma com a sua família, né? Eu acho que quando você cresce, acho que é nessa parte, que aí você desconstrói a imagem toda que você tem, por exemplo, da sua mãe, como uma pessoa perfeita. Tem hora que você vê ela só como outro ser humano, tão complicado quanto, né? Sim. E aí o seu irmão, sua irmã, tipo, todo mundo é tipo seres humanos ali, cada um complicado, etc. E aí você tem que... É massa isso também, né? Porque aí você passa a conhecer como outro adulto, sua mãe que é adulta também, e seu irmão que é adulto também. É o encanto da infância que deve ser tirado em algum momento, né? A gente não pode ficar sempre com aquela ideia. Tipo, os pais não são perfeitos, os pais choram. É tipo aquela historinha de, tipo, meu pai é meu herói, mas a gente sabe que muitas vezes não é tanto isso, né? Você se coloca num lugar também de entender coisas. E é onde cabe esse herói também, né? Essa definição de herói.
Eu acho que é como eu já disse várias vezes, acho. A Disney e tudo é muito vilã pra minha cabeça. Essa ideia do herói que a Disney vende, que é perfeito, que não tem... Eu acho que não dá muito certo. É igual as princesas da Disney. Eu acho que isso é, eu concordo contigo assim, porque tipo, passa para quem é jovem a perfeição. E aí quando você cresce e tem essa maturidade e entende que não é daquele jeito, você acaba tendo uma decepção e você sofre mais, eu acredito. Sofre muito mais. Inclusive, essa questão da vilania e do sofrer entra na minha concepção, entra na ideia de amor, né? Porque a gente se ilude tanto com amor, mas pelo menos a minha visão, é que a ideia de amor foi trazida por essa perfeição, pelo Felizes para Sempre, pela comédia romântica que vai terminar sempre legal. E não é assim, né? E coisa de destino também, né? Como se, tipo, tem uma fada, tem alguma coisa assim. Nunca é a pessoa que faz. Que faz, E tem uma hora que você tem que decidir, né? Tipo, por exemplo, a questão da família. Tem uma hora que você tem que decidir se... o que é que você aceita ali, o que é que você concorda, e também coisa que você não concorda. Porque você vai divergir da sua família uma hora também, né? Às vezes de uma tradição, às vezes de uma cultura que tem ali na família que ninguém nunca quebrou. Que nunca quebrou. Aí você vai lá e pá, sou gay. E aí, tipo, né? Aí você quebra algumas coisas, porque agora você, né, precisa também criar seu mundo, sua história, e tem coisas também que você acolhe mais, né? Porque você começa a entender um pouco mais porque que a pessoa é assim, porque que ela fez aquilo e tudo mais. E aí é um V duplo, assim, do que é que você afasta, do que é que você acolhe. Eu acho. Eu acho que falando nisso, em relação a isso, eu acho que é muito importante e cabe muito de quem tem essa capacidade, eu acho, o sentimento de coragem e de fortaleza, de tipo, assumir algo para sua família que ela tipo, não concorda com aquilo. A família, antes de todo mundo, você tem que aceitar para si mesmo, né? Você tem que assumir para você mesmo. Que é quando você fala, eu sou diferente de tanta coisa. E aí, feito tu falou, tem que ter coragem, né? E fosse assim para você, dói até, né? Você pensa assim, sei lá, tem um laço muito forte aqui com uma coisa e eu vou cortar. Ou então, tipo, eu não quero fazer mais parte dessa igreja. Ou qualquer coisa que seja. Sim. Vou sair, tipo, você corta alguma coisa, né? E aí você assume para você mesmo e aí você corre atrás. Aí quando acontece isso das pessoas tentarem É muito chato. fazer que porque você seja o que elas queiram. Eu acho que a gente fica muito preso no que os outros vão falar. Sim. E a gente não quer ouvir o que a gente tem para se Exato. falar, né? Porque é a responsabilidade, né? De você falar, eu quero isso. Isso mesmo. João, pegando esse gancho que você fala aí, como que foi assim para você? Acho que não sei se foi difícil. Como que foi para você chegar para sua família e tipo falar para elas da sua sexualidade? Foi tranquilo, não foi tranquilo, foi conturbado. O momento foi conturbado, mas a reação foi tranquila. Porque eu falei que eu era gay, aí eu saí do meu emprego, saí da minha faculdade, eu saí da minha religião. Aí foi tudo de uma vez só, assim. E aí, tipo, foi conturbado por causa disso, mas a reação foi muito massa. Em geral, dos irmãos, Sim. Que massa. E acho que pegando assim essa sua fala, o que você diria para pessoas hoje que talvez vá assistir um corte seu, o que você diria para essa pessoa que muitas vezes tem medo de assumir uma identidade, seja ela religiosa, seja ela de relacionamento, seja ela da sua opção sexual, que você poderia dizer para essa pessoa, já que você passou por isso, né? De enfrentar a família, que eu acho que na sua família, não sei se tipo próximo seu tinha mais alguém que tinha isso assim que assumiu. Não teve referência, não. De família, Então não. você assim. foi tipo. Foi o primeiro mesmo. Assim, tem ninguém não, né? Tu tem. Antes de mim, não. Então o que você tipo falaria? Foi assim, porque... Primeiro tem que ser um processo seu, antes de tudo. Assim, de você se aceitar e se respeitar e entender o seu tempo, principalmente. E aí eu passei anos elaborando esse processo. Entendeu? Eu me assumi com 20 anos, eu acho. Ou foi menos. Mas assim, desde os 15, eu acho, que eu comecei a pensar nisso, entendeu? E aí comecei a construir dentro de mim mesmo um processo meu, assim, de entender o que eu era, saber o nome do que eu era também, saber que tinha outras pessoas, saber que tem outras pessoas que achavam que era tudo ok, eu sei o que eu era. Então eu fui mudando de dentro, assim. Aí chegou uma hora que, só quebrei assim e falei. E aí, o que eu falaria, né, pra quem não fez isso ainda?
Terapia. Já comecei Psicólogo a falando. vender o peixe. Porque terapia você vai construir esse processo com consigo mesmo, assim. De você De se entender, de se respeitar, de se aceitar e tal. Eu acho que nesse processo, quando você se aceita, você vai sentir a necessidade de mostrar para o mundo. Porque é assim, né? Quando você aceita uma coisa sua, você quer mostrar. E aí, quando chega nesse momento, vê que possibilidade você tem para mostrar, né? O que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer. Tem pessoas, felizmente, que não podem se assumir porque, né, pode morrer. Pode sair de casa. Tipo, os pais podem parar de falar com uma pessoa. Então, assim, o que é possível? O que é que a pessoa sustenta? Acha que é viável você ir construindo aos poucos? Não sei se tem como você fazer isso, né? Tipo, você tentando construir essa ideia. Depende muito de tudo. Tem pessoas que nem precisam falar, né? Tem pessoas que não vão precisar falar, eu precisei falar, né? Mas, assim, depende muito, muito, muito. Cada situação é um caso, assim. Por isso que eu falo terapia também, porque você vai ver o seu caso específico. Não vai ter ninguém que vai falar pra você, ó, vai ser assim, você vai fazer isso e tal. Você vai entendendo ali, aí uma hora você vai saber a melhor forma de falar. Ou se é a melhor forma é não falar, porque às vezes é melhor você viver e, tipo, não falar porque é perigoso, e aí alcançar uma independência financeira pra poder falar, ter sei lá, sua própria casa e tudo mais, porque é perigoso pra algumas pessoas falar, né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas acho que o primeiro passo é você entender pra você mesmo. Porque é o que vai vir depois. Tipo, quando eu me assumi, eu já estava tão bem entendido comigo mesmo, massa. Que quando o pessoal foi homofóbico, eu não entendia, eu não via assim. Não percebia. Falando nessa, tu passou por esse momento de alguma homofobia, essas coisas? De infância, né? Assim, sempre. Escola. Isso sempre, te afetou muito ou tu conseguiu e foi? Afetou bastante. Só que eu acho que no ensino médio, eu fui mudando assim. E aí, eu fui entendendo que o problema era muito das pessoas. E aí, quando eu me assumi, e principalmente cidade pequena, horrível, que todo mundo fala, né, e tudo mais, eu fiquei, tipo, tranquilo. E se eu via alguém achando esquisito, eu não percebia. Vê que coisa. Nem entendia como homofobia. Porque eu ficava, por quê? A você ser homofóbico não tem nenhum sentido mais pra mim. Você não gostar da sexualidade das pessoas, que é das pessoas, né? E aí, mas foi um processo, Caraca, de coisa do YouTube, de conversar com pessoas, isso aí. Aí entendi, eu tava tipo, eu falei, como se você fosse mudando por dentro, e aí na hora você, tipo um ovo. E muitas vezes esse contato de você conversar é muito legal. Eu acho que é o que eu diria para as pessoas que têm um preconceito é conversar. A gente só vai entender o lado do outro quando você parar para ouvir ele, verdade? Eu acho que a gente só vai poder entender, eu só vou poder entender a tua dor ou entender a tua vontade quando eu parar para te ouvir e entender o que é que você está sentindo. Se eu começar a julgar sem conversar com você, então eu não estou dando abertura para que eu entenda o seu sofrimento. Exatamente. Ou entenda o seu pensamento. As pessoas têm muita certeza, isso é um problema. Como assim, muita certeza? Eu acho que, tipo, grande parte do preconceito, de voto errado, de um monte de coisa, é porque as pessoas acham que tem muita certeza, certeza e não se abre a dúvida, porque quando você duvida de alguma coisa, você abre ao conhecimento, né? A gente estava falando em relação à família. Tu acha que o apoio da família nas suas decisões, ele é importante para você ou tanto faz? Não, ele é importante, mas ele não deve ser mais importante do que o que você quer. Eu acho que é isso. Eu vou falar de faculdade, por exemplo. Tem muita gente que a família diz que é para fazer medicina, direito, é para fazer essas faculdades hypadas. Mas você quer fazer gastronomia. Só que gastronomia precisa de um trabalho mais árduo para ganhar muito dinheiro. E aí, quando a família não te apoia, você vai seguir esse não apoio, você sabe? Uhum. Então, é importante, sim, que você se sinta apoiado. Até porque é a família, é para ela que você volta sempre. Essa família escolhida ou a família que a gente nasce. Mas é, sim, muito importante esse apoio. É muito necessário, eu acho. Quanto mais apoio você tem no seu sonho ou naquilo que você quer, no que você é, eu acho que mais perto do que você precisa vai ficar. Eu acho que é isso. Você tem que ser obcecado naquilo que você quer, né? Você desejar muito. Eu acho que isso supera qualquer apoio. Primeiro tem que ser você. Primeiro se você não quiser, né, não adianta você querer. Mas eu acho que é isso. Depende do apoio familiar, o apoio
dos amigos, eu acho que é muito legal, porque faz com que você pense, pô, porque vai ter uma hora que você vai pensar em desistir. Eu acho que esse é o momento que a O família... ruim é apoio- que a gente. Tudo bem que tem esse pensamento. Deve ter esse apoio familiar, ser necessário e tal, como eu tô dizendo. É que a gente tem essa ideia, mas a maioria das pessoas não tem ainda. Ou vão pelo que a família vai dizer para você fazer. Isso ainda existe aqui, pelo menos. Eu vejo muito isso. Das pessoas trabalharem no que a família quer que você trabalhe, fazer o que a família quer que você faça, do jeito que a família quer, sabe? Eu já vi muita gente, por exemplo, fazendo faculdade porque o pai disse para fazer aquela faculdade só para ter um diploma, mas que vai trabalhar no que ele quer. Eu acho que o apoio, por isso que eu tô dizendo, o apoio familiar é muito importante, a gente precisa dele em todo, eu vejo isso. Mas que ele não seja o único, né? Que venha primeiro o que você quer, o seu amor próprio, o seu conhecimento. E conhecimento vai vir com terapia. E seja ela... E com dúvidas também, E né? com muitas Que dúvidas. massa. Acho que eu vou fazer uma terapia. Esse negócio, a galera tá muito... Não, eu mas tenho é muito vontade bom. de fazer. Vou fazer. Terapia é a melhor coisa que, assim... O bom da terapia, pelo menos pra mim, é que me levantou... Porque eu cheguei lá querendo resposta. E não vou ter resposta. Levanta outras perguntas. Ele levanta, só que essas perguntas que são levantadas, por mais óbvias que sejam, você não se faz. E aí, quando eu saio da terapia, eu falei, poxa... Exatamente. Tu faz terapia? Hoje mais não, mas eu fazia. Fazia também. Só que aí eu parei por um tempo, preciso voltar. Mas quando eu fiz pra mim entender, porque eu não entendi essa questão profissional minha. E sempre foi uma questão saber o que eu queria ser quando crescer. Aquela pergunta que é feita sempre, sabe? E aí, quando eu estava no ensino médio, não sei se por causa da ilusão, mas me veio medicina. E eu passei 3 anos do ensino médio focado em medicina. Quero medicina. Aí, quando acabou o ensino médio, não passei. Na verdade, eu passei, mas só soube depois, não tinha acabado inscrição, tudo, matrícula, tudo. Enfim, não vamos falar disso. Tópicos sensíveis. Foi o que eu estava dizendo? Sim, aí eu passei mais 4 anos estudando para isso, fazendo cursinho, estudando em casa, tudo. Até que eu fui chamado para dar aula. E eu gostei da sala de aula. Aí é onde veio a ideia. E agora? Eu passei 7 anos querendo medicina. Eu vou desistir de medicina para entrar na sala de aula. Aí eu precisei de terapia. Porque eu não estava mais me entendendo. E aí vieram as perguntas. O que é que você quer? Quem você é? Pra discernir se realmente era aquilo que você queria pra sua vida, né? Isso, só que eu preciso voltar, porque as dúvidas estão voltando. Só que agora em outro patamar. Exatamente. E aí escolhi letras. Na verdade, eu tinha passado para pedagogia. Só que quando eu fui ver, pedagogia trabalha com criança muito. E eu não sei se eu queria trabalhar muito com criança pequenininha, sabe? Aí fui para letras, me encontrei dentro de uma sala de aula. Me encontrei enquanto professor. E não sei se faço bem, mas eu sou bem elogiado. Então, alguma coisa Com boa eu certeza, faço. então com certeza faz. Graças Com essa geração que tá hoje, se alguém posso fala dizer. bem, velho, então com certeza você faz muito bem. Eu E ensinei assim- inglês e uma das minhas referências era o Felipe. Graças a Deus, Que obrigado. massa. Ô, João, e pra tu, faz diferença você ter o apoio da sua família nas suas decisões? Você acha que isso é interessante? Acho, total. Sim, o ideal, né, a proposta é que todo mundo tivesse, né, uma família que fosse acolhedora e aberta para você ter uma base para poder crescer e alcançar seus voos e etc. Tudo mais. Mas a gente sabe que às vezes não é assim, né? Às vezes a família, a própria violência que a família tem medo que você sofra, sabe? Também, né? Às vezes, tipo, tem família que não aceita bem um filho ser LGBT porque tem medo que ele vai sofrer na rua e tal, mas é a família que faz ele sofrer. Às vezes tudo que a pessoa precisa é só que a família acolha, porque aí tá tudo certo, né? Se a família acolhe você tem mais força e mais apoio para vencer o mundo. Só que às vezes a violência vem dentro de casa. Acho que a vida é esse processo de não ser nada que você não é, assim. Porque parece que antes de você nascer, as pessoas idealizam que você vai ser já, né? Porque os pais, por exemplo, já pensam, meu filho vai ser menino, e aí vai ser isso e tudo mais. Vai e se azul, formar, vai... né? É. Vai ser isso, e você beber, isso só aumenta. Mas aí é mais uma idealização do outro sobre você. E pelo menos a gente não quer. A gente acha Mas a ruim gente introjeta um decepcionar, pouco né? desse desejo do outro, assim. A gente nasce com esse desejo que é da outra pessoa, né? Uhum. Essa geralmente você introjeta esse desejo. E conforme você vai crescendo, tudo vai colocando coisa pra você ser. Todo mundo, né? A escola, a sociedade, todo mundo.
Aí o processo é de você ir tirando essas coisas e você sendo o que você é. Então. E processo é a palavra mesmo, para tudo. Você precisa do seu tempo. Você precisa começar a pensar no que você é, no que você quer, no que você deseja. Tirando essas camadas que a sociedade foi colocando. Exatamente. Para que a gente possa se entender enquanto pessoa no mundo. Quando eu me assumi, desculpa, Pode falar. eu tava com tudo que eu não era, assim. Porque eu tava tipo, com religião, com profissão, com uma faculdade, com um grupo social, com cidade, tudo que eu não queria. Então, assim, meu corpo tava reclamando já. De tipo, vamos ter crise aqui porque você não tá fazendo nada que você gosta, né? Uhum. E aí, quando teve esse insight, assim, de não tô mesmo nesse lugar, aí eu saí de tudo de uma vez só. Assim, foi uma coisa bem radical. Jonathan tem me falado isso, que tu passou bastante tempo na igreja. Entrar nisso. Qual que igreja que era? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Meu Deus. E, cara, eu acho que lá, quanto tempo passou lá? 4 anos. 4 anos. A gente Eu vai acho que entrar talvez nesse tu é uma pessoa que serve muito de inspiração para outras pessoas. Eu acredito que para você, se você tivesse uma referência, tal, alguém para falar isso, serviria de exemplo, ou você ter um espelho. Acho que isso é interessante. Quando você tem alguém, né, para você dizer, poxa, esse cara conseguiu, chegou lá, era evangélico, era cristão, era católico, tinha uma família tradicionalista e hoje ele se assumiu LGBT e tal, e se ele conseguiu, falou isso. E você conhecendo aquela pessoa, pô, vou trocar uma ideia com ele, ver como que eu vou fazer isso. Acho que isso é muito ideal e talvez você Tem uma não teve essa pessoa referência. uma pessoa próxima a gente. Uma pessoa próxima à nossa família, que é muito jovem, e esses dias a gente pôde falar sobre isso. E foi incrível. Tu teve alguém, quando tu se assumiu, para conversar sobre isso ou não? Eu tinha uma amiga. Que Uma amiga, não era nem uma Mas um o amigo. bom da história de João é que ele é a referência. Então, João não teve referência, ele é a referência. É. Ele foi referência para ele e hoje para muita gente que tá aqui, pelo menos. É isso que eu queria Ele chegar, não- que vai ser muito massa, por exemplo, imagina um podcast desse ao vivo, quantas pessoas, principalmente aqui em Itaquembó, que você falava por ser a cidade do Nossa, interior, total. quanto é difícil, Total. você Não tinha chega, eu pensado nisso. comentei com o Janto, cara, não é que, eu não entendo assim, que é um preconceito, mas assim, acaba que no interior as coisas demoram mais para se naturalizar. João foi referência, ele é referência dessa nova safra, da Dessa nossa leva. geração, dessa leva, né? dessa geração. Porque Mas a tipo gente Orlando, teve, Dudinha. tem Orlando antes, Dudinha. Dudinha também, que é muito libertador, são muito libertadores. Eles foram os primeiros, e assim, eles levaram, tipo, numa batalha, quem tá na frente é quem morre primeiro, tipo assim, quem apanha mais. Que apanha mais. Eles foram. Tipo assim, imagina se não existisse Orlando nem Dudinha, que se assumiram, que deram a cara a tapa, assim. E que deu E até aí hoje. depois, Seria muito mais por exemplo, difícil, eu né? não sei o nome, eu não vou lembrar o nome, sou péssimo com nomes. Mas tem duas pessoas na EREM agora, acho que eles têm 16 anos, que é um rapaz, não sei se eu posso chamá-lo assim, não sei, não o conheço. Mas ele trabalha com maquiagem, ele coloca a maquiagem no Instagram. Isso era uma coisa que não tinha em Itaquembó. Exatamente. E aí ele vem e quebra com isso. Outra situação, por exemplo, Ana, por exemplo, que é trans. E a gente nunca tinha visto uma pessoa trans em Itaquembó com toda a sua liberdade, Seria massa uma todo conversa. respeito. É bom vocês Massa. chamarem também ela. Total. É. Total. Vamos colocar lá. Assim já. como eu tenho uma aluna que está em processo de transição. Descobri hoje que eu tive outro aluno também, que é um homem trans, uma mulher trans. Eu acho que essas ideias que a gente não via, essas vivências que nós não víamos, é muito interessante ver agora. E, como eu disse, João foi referência, assim como Diana é referência, assim como Orlando é referência. Orlando é professor. Orlando não desistiu de estudar, por exemplo. Porque eu tenho isso muito comigo, sabe? Até com os meus alunos trans que eu converso. Eu digo, minha gente, é para continuar estudando, porque você só vai conseguir mudar a sua vida estudando. A gente só está conversando aqui hoje por causa do conhecimento que a gente buscou estudando. Sim, então, sim, é verdade. é necessário. Boa fala. muito necessário. Aí cria uma linhagem que vai abrindo portas. Isso é muito foda, né? É. Porque, tipo, ver Orlando é vindo Dinha e tal. E aí tem uma pessoa trans. E aí tem um... E cada um com sua história que vai servir de exemplo, Total. de espelho para outra pessoa. Por exemplo, É literalmente uma comunidade. é, Quando você descobre... Quando você se assume, é muito forte isso. Que você percebe que tem uma comunidade que existe, assim, igual você. E aí você se apega muito. É tipo... Eu queria ter um professor, quando era pequeno, que falasse sobre isso.
Fala assim, eu sou professor, eu me pego muito, nem tanto na questão LGBT, que ia mais, mas eu me pego muito na questão da racial. Porque no Twitter, eu digo isso, dizia direto na minha turma, nas que eu dava aula. Eu nunca tive um professor negro. Eu não via na minha adolescência, não derruba, não. Eu não via na minha adolescência referências de pessoas negras, nos grandes escalões da vida. E aí eu não tive um professor negro, eu não tive um médico negro, não lembro de ter tido um médico negro, que são referências da sociedade e que eu não tinha visto. E é onde entra a questão da representatividade. Eu não via um LGBT que ia mais médico, por exemplo, e fui atendido nos últimos 15 dias. E quando eu fui atendido, eu que legal, representatividade. Por exemplo, tem gente que fala na questão racial negra, que a gente não devia falar sobre racismo porque é todo mundo da mesma raça, é todo mundo igual, pra gente não separar ninguém. Só que as pessoas esquecem que já separaram lá atrás, por 400 anos. Bem separado mesmo. Como você não existisse, você é um animal e eu sou branco, eu sou um ser humano. Então já separaram muito. Já muito. Ninguém tá tentando separar mais nada, assim. Já foi separado bastante, tanto que a gente tá precisando, dar ferramenta para não separar mais. Mas, assim, esse mecanismo de reparação histórica é você dar a oportunidade, é você modificar a estrutura mesmo do negócio. Falar, aqui vai ter que ter negro, porque não tem. Isso. É falar, a gente tem que falar mesmo. Até o momento que não precise mais de. Tanto é que a sociedade só mudou depois que saíram às ruas e disseram: a gente existe, a gente tá aqui e precisa mudar essa situação, precisa ser falado. E mais do que ser falado, eu não vejo mais a pessoa negra necessitando falar disso. Acho que tá bom já. Tá bom. Agora é a gente que tem que procurar conhecimento e saber mudar isso, porque não tem condições. Exatamente. Não tem condições de eu não ter tido um professor negro, não tem condições de eu não ter tido um médico negro, não tem pra que isso. Tudo é processo. Falando dessa relação com Deus, tu ainda tem, tu falou que tem muita intimidade com Deus. Eu tô... Hoje, como que é essa relação? Entender ainda o que é. O que é? Que eu tenho com Deus ainda. Porque eu sei que tem alguma coisa. E aí, experiência traumática, eu poderia odiar Deus e ser ateu hoje em dia tranquilamente. Pelo que eu vivi. Se eu acreditasse que aquilo era Deus, né? Mas eu não acreditei, virei agnóstico. E aí, hoje eu tô, Tô no meu tempo, assim, no meu processo. Eu não tô... E tua relação com Deus, Felipe, como que é? A minha relação com Deus hoje é bem diferente do que foi antes, mas mudou a partir do EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Antes disso, como eu tinha dito, eu convivi com muitas religiões diferentes. E aí eu fiquei meio sem saber quem eu era com relação com Deus. Eu sabia que ele existia, sabia que tinha relação com ele, mas eu não sabia qual o meu degrau para ele. E aí, quando eu fiz a JC, eu entendi o que era e fiquei. E aí, a minha relação com Deus hoje eu vejo como uma amizade. Eu preciso conversar com ele, mas eu não sei conversar com ele com grandes palavras e grandes coisas. Eu não sei isso. Eu gosto tanto de ser amigo dele que eu não converso com ele somente no meu horário ali. Eu converso o tempo inteiro, tá tudo tranquilo. Eu converso do jeito que eu tô conversando aqui com vocês. Porque eu acho que é isso, né? Mas eu vejo Deus hoje como amigo, como pessoa próxima. Eu preciso dele, conversar com ele. Assim como eu converso com o João no WhatsApp, assim como eu converso com as pessoas. E tu? É isso que eu sou tipo Felipe. Eu tenho essa intimidade assim, porque eu acho que para mim, na minha visão, Deus é um amigo, né? É um criador, né? Na nossa visão como católico, assim como você, eu tenho essa visão do criador, né? Que nos criou para amar, para cuidar de uns aos outros. Acho que isso é importante. Mas em relação à intimidade com Deus é essa. Não tem aquele Deus que o cara se prostra para orar, mas um Deus lá distante e com aquelas palavras bonitas e você não tem uma intimidade e aquilo não te gera nada. Uhum. É só, tipo, palavras repetidas. Já é tipo, vou fazer aquela entrevista aqui igual eu estava falando. Não é uma entrevista, é uma conversa. Eu venho aqui, pergunto, leio o que eu estou perguntando. Não, eu só coloquei um roteiro. E alguém dá aquela resposta já preparada, tal. Que até eu comentei com o Jontas, a gente estava falando... Jontas disse, olha, João já fez isso, tal, que eu perguntei para ele, para ter uma ideia daquilo que eu ia conversar. Mas eu não queria passar para você o que eu ia perguntar para que você não tivesse uma resposta já pronta. Mas para que seja uma conversa, um diálogo, que seja gostoso, que seja... E acho que com Deus é isso, é você ter aquela conversa gostosa. E naquela tua conversa, tu tem tua resposta. Agora, se você fica só... Eu acredito assim, se você para se prostrar, para orar a Deus, como muitos católicos evangélicos fazem, e você
fala com Deus como se você estivesse falando com um objeto ali ou com uma estrutura. Como é aquele versículo que diz, nem todo aquele que grita Deus, Deus... Nem tudo aquilo que diz Senhor, Senhor entrará na... Porque nem todo aquele que fala tudo, você tem que ir por ele, sabe? Sim. por Até exemplo. tem muita gente que diz falar em nome dele, que você faz, não tá. Não sei se é porque a minha visão de Deus é outra, mas você faz, não. Porque acho que Interessante. hoje está muito... acho que o nome de Deus também na boca de algumas pessoas está muito depravado. Tipo, as pessoas, estou falando o nome de Deus aqui. Hoje Deus está me usando para te dizer isso. Eu tenho Pra dado virar esse... presidente. Porque, cara, nós somos tão pecadores, somos tão falhos para Deus. E eu entendo também, Deus é tão íntimo. Se todo mundo aqui erra, se todo mundo tem suas falhas, porque não tem, a própria palavra diz, todo aquele que habitou sobre essa terra pecará. Né? Fora Jesus, aquilo que a palavra de Deus diz. Então por que Deus tem algo para falar para mim, ele vai falar para você? Muitas vezes. Ele não fala diretamente para mim. É que Deus de amor é esse. Eu penso assim, poxa, ele pode falar comigo também. Claro que Deus pode usar de uma pessoa para dar uma palavra de conforto, às vezes acontece isso. Mas não todo momento o cara, Deus está falando comigo para isso, para aquilo. Eu até vi uma entrevista de Bruno Marquezine. Ela falando, não sei se vocês chegaram a assistir, parece que foi até foi dele, pronto. Que ela falou sobre isso, né? Que ela era evangélica e ela deixou a igreja por conta disso. Porque toda vez que ela ia, tinha uma pessoa que falava a mesma coisa. Olha, Deus está falando aqui. Poxa, E é sempre a mesma coisa, pelo menos pra mim é Isso, sempre a mesma é, coisa. sempre Deus tá falando que você tem que precisa fazer votar, isso. Deus tá falando. você precisa isso. que Não, você minha gente, Deus precisa- tá tudo bem. A minha relação com tudo ele é bem. outra. Fica tranquilo aí na tua. Deus era É pra por ser isso uma que eu coisa desisti mais de ir para... pessoal. É por isso que eu desisti de... Ninguém viu isso. Era pra ser discreto. Era pra ser discreto. Olha, não hoje precisa. tá legal, que hoje a gente tem que rir mesmo. Na semana retrasada, quando a gente foi gravar com o menino aqui junto, ele levantou Era um pra negócio ser assim, os discreto, meninos né? olharam, só que eles ficaram com vergonha de dar uma risada mesmo e ficaram disfarçando a risada, aí ficou pior, porque ele tentando rir, que achou engraçado aquilo ali, só que ninguém queria rir. Ele vem deixar de a gente aqui. Ele é o quê?